E lá em Efésios 4:29 fala isso, né? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Fala para a gente não entristecer o Espírito Santo com as palavras que saem da nossa boca. E torpe quer dizer prejudicial, mas somente aquelas que forem necessárias no tempo certo para promover a edificação dos outros e que transmita graça para aqueles que estão ouvindo. E aí ele vai falando, né, para a gente não entristecer o Espírito Santo, e vai falando do que a gente tem que se esvaziar e do que a gente tem que se encher. Depois vocês leiam lá com atenção, que é muito interessante, porque hoje eu fiquei o dia todo meditando nisso e me policiando para estar me esvaziando das coisas que eu tenho que me esvaziar e me encher das coisas que eu tenho que me encher. Ela fala assim: livrem-se de toda amargura, de toda indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Mas sejam bondosos e compassivos uns com os outros, se perdoando mutuamente, como Cristo nos perdoou. E depois vai mudar de capítulo, mas vai começar a falar sobre submissão no casamento, com os filhos, com funcionário e empregado, que a gente traduz hoje em dia, porque na época era escravo e senhor. Então, tudo isso faz com que a gente seja cheio da presença de Deus e que a gente transborde isso. Então, a Bíblia fala que a fé vem daquilo que a gente ouve. Então, eu me encho daquilo que eu estou ouvindo. Às vezes a gente fica tanto tempo discutindo nossos problemas, vendo noticiário, vendo situações de calamidade e essas coisas estão nos enchendo. O que a gente ouve vem para o nosso coração. O que vem para o nosso coração sai pela nossa boca. O que sai pela nossa boca se concretiza, porque as nossas palavras têm poder. E aí a gente entra num ciclo, porque quando eu falo alguma coisa, eu sou a primeira pessoa que está ouvindo. E aí eu falo, eu escuto o que eu estou falando, isso entra no meu coração e eu falo de novo. E eu vou vivendo esse ciclo. Então, que a gente esteja alerta para a gente estar se enchendo das coisas certas, para a gente estar transbordando de coisas boas. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa da semana passada? A gente falou sobre tanta coisa num só capítulo. Semana passada não, semana retrasada, né? Mas falando... Olha, Natália. Sim, tia, fala. Natália, do capítulo, no versículo 23, onde fala que quem não é comigo é contra mim. E comigo não achunta, espalha. Então, isso é uma questão que ele quis dizer que as pessoas têm que estar com ele, né? Assumir uma posição, né? Posição com ele, né? É verdade. Essa coisa de imparcialidade, meio do caminho. Hoje a gente vai falar, inclusive, disso, né? E uma das anotações que eu fiz, eu falei que Jesus não é ecumênico. As pessoas acham que você aceitar tudo, você ter paz com todo mundo, todos os caminhos levam a Deus, o importante é você estar bem e ficar andando nessa passividade, que isso significa Deus, que isso significa amor. Mas Jesus não faz questão nenhuma de deixar essa coisa morna, né? O que é uma coisa morna? Que não é nem quente nem fria. E lá em Apocalipse fala que a gente não pode ser morno, porque quando a gente é morno, Deus vomita a gente, né? Uhum. Então, realmente é muito sério, a gente tem que assumir uma posição, assumir um lado. Deus espera isso de nós. E Jesus continua falando sobre isso hoje também. Vamos orar para a gente começar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok. Lá na frente eu vou falar. Sobre os de hoje, né? Tá bom. Então vamos orar. Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor, revelar a Tua vontade, Senhor, nos nossos corações, Senhor, nos transformar, Senhor, para viver uma vida que Te agrade, para sermos discípulos, Senhor, do Senhor.
Pai, não mais multidão, Senhor, não mais aqueles que andam de longe e somente usufruem das coisas boas do seu reino, mas aquelas pessoas que decidiram estar junto de Ti, pagar um preço e aprender mais de Ti para estar na Tua presença, Senhor, e desfrutar da eternidade ao Teu lado, Pai. No nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, esteja com cada uma aqui, no lar de cada uma, Senhor, ministrando a Tua palavra, a Tua vontade, pelo Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, vamos lá. A gente saiu de um capítulo, né? O final do capítulo 11. Foi quando Jesus estava na casa dos fariseus. Os fariseus começaram a julgar Jesus porque ele não tinha lavado as mãos antes de comer. E Jesus começa a repreendê-los em várias coisas que eles agiam com total hipocrisia, né? Julgavam, apontavam, mas por dentro eles não viviam uma sinceridade, uma verdade daquilo que eles queriam cobrar dos outros, né? Queriam passar, né? E Deus conhece o coração. Então, por muito tempo eles podiam estar enganando as pessoas, constrangendo as pessoas, mas Deus conhecia eles verdadeiramente. Então, o capítulo 12 começa, né, que aí várias pessoas se juntaram ao redor de Jesus e Jesus começou a falar. E no versículo 1, fala assim, ó, que ele começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Existem níveis de relacionamento com Deus. Existem pessoas que querem se envolver, querem pagar um preço, que assumem um compromisso. E existem pessoas que querem segui-lo de longe, que quer apenas desfrutar dos benefícios. A gente costuma separar, né, como a Bíblia mostra, multidão e discípulos. E os discípulos, eles têm acesso a ensinamentos, a correções, a presença de Jesus de uma forma diferente da multidão. Então, muitas coisas, Jesus falava só com os discípulos, não falava com a multidão. Então, existe um privilégio de estar mais perto de Jesus e uma responsabilidade. Existem coisas que são reservadas aos discípulos. E quem é discípulo? Aquela pessoa que resolveu assumir um compromisso de verdade com Jesus. E Jesus começa falando com eles, né? Se guardem do fermento dos fariseus. Falando de fermento, Jesus falou que é hipocrisia. Tem uma passagem que quando Jesus fala, a gente leu ela lá em João, quando Jesus fala se eles tinham trazido pão, e aí eles falam que ficaram achando que Jesus estava falando dos fariseus. O contrário. Jesus fala, se guardem do fermento dos fariseus, e aí eles acharam que era porque eles não tinham levado pão, mas na verdade Jesus estava falando dos fariseus, do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? É a hipocrisia. O que o fermento significa, né? Um pouquinho, quem cozinha, quem faz bolo sabe, você coloca uma colherzinha de fermento e aquilo é suficiente para influenciar toda a massa, né? Contaminar toda a massa. Seja por uma coisa boa, para o bolo é uma coisa boa, que faz parte da receita para o bolo crescer, mas nesse sentido está usando o seguinte, essa hipocrisia, ela contamina. Então, cuidado, fica alerta. Cuidado, vocês vão se contaminarem com a hipocrisia dos fariseus. E Jesus começa a falar que não tem nada que esteja oculto que não seja revelado, que aquilo que as pessoas às vezes fazem escondido vai ser exposto diante de todos. É muito fácil a gente sentir segurança quando a gente está conseguindo enganar os outros, quando está todo mundo caindo no papo de quem está enganando. Mas nada permanece oculto e tudo será revelado. E para quem age dessa forma, será revelado como vergonha. No dia do juízo, vai ser revelado tudo que ficou oculto. E serão envergonhados todos os enganadores. O hipócrita, ele é um falso, mas ele é a primeira pessoa que é enganada, porque ele acha que está conseguindo enganar todo mundo. Então, quanto mais ele se aprofunda nessas técnicas de enganação, mais ele vai ficando cego, mais ele vai se enganando. Porque, na verdade, ele está achando que está conseguindo sucesso naquilo que ele está fazendo, só que ele está cada vez mais sendo destinado para a destruição. A conta sempre chega. Os homens, por pior que sejam, eles
só podem ferir o nosso corpo, né? Quantos discípulos de Jesus nos primeiros séculos foram mártires, né? Foram jogados para serem comidos por feras, foram decapitados, foram crucificados, mas eles decidiram permanecer com a fé deles, porque eles estavam temendo quem eles deviam temer, que é a Deus. Então, se opor aos fariseus, se opor aos religiosos, era um risco. Mas Jesus fala para eles o seguinte: olha, eu vou falar para vocês quem vocês devem temer. Temam aquele que pode lançar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno. Por mais que os homens sejam poderosos e estejam contra você, eles só podem ir até onde está a sua natureza carnal. Eles não podem fazer nada contra a sua alma, nada contra o seu espírito. Mas Deus tem tanto poder quanto ao seu corpo, quanto ao seu espírito. Isso vem para gerar temor no nosso coração. Às vezes a gente fica preocupado em agradar as pessoas, às vezes a gente fica preocupado com a nossa reputação. Aqui em Brasília, é um perfil assim diferente, você poder falar da sua fé, falar que você crê em Jesus, porque aqui, queira ou não queira, é uma cidade muito cristã. Tem muitos evangélicos, tem muita gente que, se não é, já foi. Então, a gente tem muita tranquilidade de chegar num restaurante e orar antes de comer. Uma situação que a gente teve, né? Aqui, quando a gente faz aniversário, festa das crianças, tudo, é muito comum para a gente, antes de cantar o parabéns e tudo, reunir todo mundo, dar uma palavra e fazer uma oração. E a gente fez a festinha de um ano do Davi lá em São Paulo e a gente agiu nessa naturalidade. Tinham muitas pessoas na festa que não eram cristãs, eram da escola e tudo. E assim, ficaram por muito tempo, até hoje comentam: nossa, a gente achou tão bonito aquilo, assim, a coragem de vocês de chegar e fazer uma oração na frente de todo mundo. Então, às vezes, a gente fica com vergonha, a gente se omite, a gente fica com medo dos julgamentos, a gente está temendo a homens. Só que Jesus fala que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Mas que aquele que confessar publicamente, ele também vai confessar essa pessoa diante de Deus, vai interceder por essa pessoa diante de Deus. Então, é momentâneo a vergonha que a gente vai passar aqui nessa terra, a perseguição que a gente vai passar aqui. Aqui no nosso país, nesses tempos, a gente não enfrenta perseguição física, né? A gente não tem o risco de ser preso, de ser morto, porque está declarando a palavra. Mas a gente sofre uma perseguição moral, uma perseguição de opinião. E muitas vezes a gente se omite, a gente se envergonha, a gente se cala por medo dos julgamentos. Imagine se a gente estivesse sofrendo o risco de morrer, né, literalmente. Então, a gente tem que se lembrar disso, que a gente não pode temer a homens, mas temer a Deus, porque é Ele que tem o controle total sobre a nossa vida. A gente pode enganar a homens, mas nunca a Deus. E aí, Jesus vem dar uma garantia, fala assim: olha, vocês não vendem 5 pardais, vocês não vendem 2 pardais por 5 pardais por 2 moedinhas. Ele está falando o seguinte: olha, os pardais são algo que pode se considerar insignificante. Mas Deus não se esquece deles, quanto mais de vocês, que valem muito mais que os pardais. Então confie, porque Deus vai guardar a sua vida, Deus quem vai guardar a sua reputação, Deus quem vai guardar a sua eternidade, que é o mais importante. E aí quando Jesus fala, né, de confessar, confessar quer dizer reconhecer, e negar quer dizer rejeitar. Então ele fala isso, né? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse é um dos versículos que eu acho que, para quem já leu a Bíblia outras vezes, gera muito medo, né? Uma época eu me desviei, quando eu tinha uns 15 anos. Eu até grifei aqui, Natália. Né? Quando eu tinha uns 15 anos, eu saí da igreja. E aí depois eu fiquei um ano assim, bem fora mesmo. E aí com 16 eu voltei. E aí naquela busca, às vezes, né, não sentia a presença de Deus. O diabo me acusava muito com as coisas, porque depois que eu voltei para a igreja eu demorei uns 6 meses assim para me firmar, porque eu quis continuar com os meus amigos, continuar convivendo no meio que eu convivia para agradar as pessoas, para não perder aquelas amizades. E eu me meti muito enrascada, muita furada, e o diabo me acusava muito, né, por causa dessas coisas.
E aí eu ficava pensando nisso, eu falava assim, gente, será que eu cometi aquele único pecado que não tem perdão? Porque se eu tiver feito isso, não adianta eu fazer mais nada. E não entendia, né? Mas, na verdade, o que está falando aqui, né? Por que não tem perdão? Não é porque Deus não perdoa. Mas o que acontece? Só existe perdão da parte de Deus se houver arrependimento. Se não tem arrependimento, uma mudança de rota, não existe perdão. Né? Não tem como você receber o perdão sem arrependimento. Então, por isso que quando fala que João Batista preparava o caminho do Senhor, qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Porque é assim, o arrependimento é o canal de acesso para o reino de Deus. E quem que gera arrependimento no nosso coração? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não existe arrependimento genuíno. Então, quando uma pessoa blasfema, o que é blasfemar? É você se opor às obras de Deus. É o que os fariseus fizeram lá no capítulo 11 com Jesus, falando que ele expulsava os demônios por Beelzebul. Então, Jesus, com o Espírito de Deus, eles não reconheciam o Espírito de Deus. E quando você não reconhece o Espírito Santo, você fecha a porta para que ele fale com você, para que ele gere esse arrependimento no seu coração. E sem arrependimento, não tem como você receber perdão. Então, precisa se voltar para Deus, você precisa reconhecer a obra de Deus, o Espírito Santo, para você se arrepender. Sem isso, não tem como ter perdão. Eu queria compartilhar com vocês aqui um versículo que está lá em Hebreus. Eu vou até compartilhar a tela aqui hoje. Hebreus 6, 4 e 6, né? Existem algumas coisas na Bíblia que falam sobre serem impossíveis, e essa é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim, né? Aqui fala assim, ó. Ora, para aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando à desonra pública. Aqui eu queria que vocês isso aqui, ó, que fala, é impossível. Por que é impossível? Porque a pessoa já experimentou de tudo isso, já viveu tudo isso e simplesmente rejeitou. Então, ela não consegue ser reconduzida ao arrependimento, por quê? Porque ela está rejeitando a obra de Deus na vida dela, está rejeitando a ação de Deus. Então, não tem como ela ter arrependimento, e sem arrependimento não tem como ter perdão. Então, o significado disso é com relação ao Espírito Santo. É com relação a você não conseguir alcançar o verdadeiro arrependimento para ser perdoado. Então, isso fala de dureza do coração, é quando o coração se endurece e nada mais consegue entrar ali. Solucionada as dúvidas com relação a esse versículo. E aí no 11, Jesus fala assim, ó, quando vocês forem levar às sinagogas e diante dos governantes e às autoridades, não se preocupem com a forma pelo qual vocês se defenderão. Ele está falando de sinagoga está falando o quê? De religião, de perseguição religiosa. E está falando de governantes, o que é isso? Perseguição política. Então, a gente pode ser perseguido tanto uma forma de governo, como os mártires primeiros foram, como uma perseguição religiosa. Mas ele fala para a gente não ter preocupação, porque esse Espírito Santo que a gente acolheu no nosso coração, ele vai nos conduzir em tudo que a gente tem que falar, em tudo que a gente tem que dizer. E ele vai ser o nosso defensor. Então, em toda essa primeira parte, o que Jesus está ensinando? Para a gente não temer a homens. Não temer a homens, mas temer a Deus, porque é Ele quem cuida da nossa vida. E aí, enquanto Jesus está falando, chega um rapaz e fala o seguinte, Senhor, mestre, diz para que meu irmão divida a herança comigo. Provavelmente esse aí era o irmão mais novo, porque quem recebia a herança
era o filho mais velho, ele recebia o dobro da herança na cultura, né? E ele era responsável por dividir a herança entre os outros irmãos. E Jesus fala assim para ele, fala assim, mas quem designou como juiz entre vocês, né? Quem falou que eu que tenho que resolver essa questão? E aí Jesus começa a falar um ensino sobre a ganância. Fala assim, olha, se guardem da ganância. E ele vai falar bastante sobre isso, sobre como isso é algo que pode roubar o nosso coração. Ele fala que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Quando a gente vive por causa das riquezas, a gente é facilmente conduzido por isso. Isso se torna o nosso Deus, se torna a nossa razão de viver, de acordar, de dormir, a forma como a gente trata as pessoas. Tudo vai sendo modulado por esse amor às riquezas. E a Bíblia várias vezes alerta contra isso. E Jesus vai falando que a riqueza dessa terra só serve para essa vida. Mas que a gente tem que se preocupar em acumular uma riqueza no céu. Porque essa, a traça não corrói, o ladrão não rouba, ela não se acaba com o tempo. Então, ele vai falando o seguinte, que tinha um homem, ele já era rico, e a terra produziu mais do que estava previsto, mais do que ele estava acostumado. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou derrubar esse meu celeiro, vou construir um celeiro maior, e aí eu consigo armazenar todos os meus grãos. O celeiro era o lugar onde se armazenavam os grãos de trigo, né? Os grãos da colheita. E Jesus aqui, ele não está falando contra a riqueza, contra você ter coisas, ele está falando contra você confiar nessas coisas, contra você não repartir aquilo que Deus te deu. Quando eu li esse texto, eu estava lembrando, na semana eu tinha visto uma frase, né, e eu meio que adaptei, e anotei aqui o seguinte, que quando você tiver mais do que você precisa, não construa um novo celeiro, construa uma mesa maior. Então, eu vi isso de uma igreja, e na verdade eles falam assim, não construa cercas, construa uma mesa maior. E adaptando com esse texto, eu diria isso. Não procure aonde você vai armazenar mais, não tem mais no que gastar, o que eu vou fazer mais com esse dinheiro. Busque acumular tesouro no céu. E como é que a gente acumula tesouro no céu? Servindo pessoas. Lá eu quero falar sobre isso, porque muitas vezes nesse voto de pobreza, né, que chama, eu ia falar voto de miséria. Mas voto de pobreza, às vezes as pessoas acham que Deus é contra a riqueza, é contra a prosperidade, é contra você ter recursos armazenados, ter uma poupança. E isso não é o que a Bíblia ensina pra gente. Queria compartilhar com vocês um versículo que muita gente conhece, que fala lá em Provérbios 6, versículo 6. Fala o seguinte, até musiquinha desse versículo. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão. Na época da colheita, junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, quando você vai se livrar desse sono e tal. Vai falando da preguiça, né? Então, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte, estou falando para a gente aprender com a formiga. Porque o que a formiga faz? Ela armazena suas provisões. Então, o problema não é você ter provisões armazenadas, você ter uma reserva financeira, porque senão isso aqui não seria verdade. Ela armazena numa época como é que diz? De abundância, para que no tempo de necessidade ela tenha. Então, Deus ensina esse comportamento com a gente. Qual é o problema desse homem rico? É a ganância dele, é o egoísmo. E ele fala, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar, e eu vou me sentar e vou dizer para mim mesmo, nossa, como você é demais. Você está rico, e agora você pode descansar e não fazer mais nada. E Jesus fala, louco, amanhã você vai morrer. E para quem que você vai deixar toda a sua riqueza? Não faz sentido. Então, Jesus está ensinando
a gente ter uma vida com simplicidade. E engraçado que hoje eu estava lendo uma parte do livro, no livro que eu estou lendo, e ele estava falando sobre simplicidade, e ele passou 3 regras de simplicidade. Ele falou, o que é a simplicidade? É você, primeiro, reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Porque, mesmo que seja fruto do seu trabalho, quem te dá forças para todos os dias levantar e trabalhar é Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo que você tem, você não conquistou, você não adquiriu pela sua própria força, mas foi por causa da bênção de Deus. A segunda regra da simplicidade é crer que é Deus quem guarda a sua vida e os seus bens. Então, ele falou, eu vou armazenar aqui e aí eu vou estar seguro, porque eu vou ter isso aqui, nunca mais preciso trabalhar e vou desfrutar disso tudo, vou comer e beber. Aqui fala, ó, descanse, coma, beba e se alegre. Uma coisa voltada para si mesmo. E o problema é esse, quando você acha que é fruto das suas mãos e quando você acha que você tem o controle sobre tudo. Hoje, eu vou até ver se eu acho aqui. Eu até postei no Instagram hoje uma parte que fala o seguinte, que a gente acha que tem o controle da nossa vida, mas basta a gente, aqui ó, quando somos tentados a pensar que aquilo que possuímos resulta dos nossos esforços pessoais, basta uma pequena seca ou um pequeno acidente, eu acrescentei, ou um coronavírus, para nos mostrar mais uma vez quão radicalmente dependemos em tudo. Quantos planos a gente tinha, né? Que realmente a gente conseguiu concretizar porque a gente não está no controle de todas as coisas. E aqui fala, olha, saber que o negócio de Deus, não nosso, cuidar do que nós temos, essa segunda atitude de simplicidade. Deus pode proteger o que possuímos e podemos confiar nele. Isso quer dizer que você não vai trancar a porta de casa, vai deixar tudo ao léu porque está nas mãos de Deus? Não, porque você tem bom senso, tem prudência. Mas não é o fato de você ter trancado a porta que está te guardando. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É para o sentinela deixar de vigiar? Não é. Mas se ficar só na mão do sentinela, é em vão. Então a gente precisa fazer a nossa parte, ter as cautelas necessárias, mas confiar que é só Deus que nos guarda, que todo o nosso esforço não seria suficiente. É igual aquela conversa que a gente teve sobre obras, a graça de Deus e as obras. Porque a graça de Deus não se compra, aí eu não preciso fazer nada? Não. Eu faço boas obras porque eu sou nascido de Deus. Mas as minhas boas obras não garantem a minha salvação. A minha salvação é pela graça de Deus. Mas nem por isso eu deixo de praticar boas obras. Então, essa confiança é isso. Não depende de mim, depende de Deus, porque é Ele quem me guarda. E a terceira é você dispor o que você tem para servir aos outros. Isso é viver em simplicidade, independente da quantidade que você tem. Mas se você tem muito, Deus quer que você contribua com o que você tem. E se você também tem pouco, Deus também quer que você contribua com o que você tem. Ninguém está isento disso, porque isso é uma atitude que revela o seu coração. Não é do que te sobra. Não é porque você tem a mais, mas é porque isso vai demonstrar uma generosidade que Deus espera de nós. E aí ele fala, né, que assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Quer ser rico para com Deus. Lá no 13 vai falar disso e no final do 12 aqui também. É servir pessoas. É semear na vida de pessoas, é isso que Deus quer de nós. É fazer boas obras, isso é ser rico para com Deus, isso é acumular um tesouro no céu. É engraçado que tanto o Espírito Santo quanto as coisas que a gente faz para Deus, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente tem. É igual aquela parábola dos talentos. Quem tinha um talento, devolveu um talento, ficou sem nada. Quem tinha 5, gerou mais 5, recebeu tudo e ainda governou. Então, é assim que funciona o reino de Deus, né? Ser rico para com Deus. Pouco importa o nosso status aqui, isso aqui vai acabar, isso aqui vai passar e não necessariamente a posição que eu tenho aqui diante das pessoas nessa terra é a posição que eu tenho diante de Deus. Né? Aí vai o versículo que o versículo não, a frase que eu postei lá no grupo, né?
que pouco importa. O importante não é ser famoso entre as pessoas, é você ser conhecido por Jesus Cristo. E aí Jesus começa a falar para a gente com os discípulos. Mais uma vez, ele está falando especificamente com os discípulos. Ele falou: não se preocupem com a própria vida de vocês, quanto que vocês têm que comer, que vestir. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. E fala o seguinte: olha, observem as aves. Elas não semeiam, não colhem, não têm armazém, não têm celeiros e não falta nada para elas. Deus alimenta elas, quanto mais vocês. Outra coisa que se confunde, tá achando que Jesus está falando que a gente tem que ser como as aves, que não fazem nada, mas Deus sustenta elas de qualquer forma. Mas na verdade Jesus está falando o seguinte: olha, elas não semeiam, não colhem, não têm armazém, não têm celeiro. E mesmo assim Deus sustenta. Imagina vocês que semeiam, que colhem, que têm capacidade de ter um celeiro, que têm capacidade de ter um armazém. Quanto mais vocês, Deus não vai sustentar. Então isso aqui não é uma motivação para a gente viver uma vida sem nada absolutamente. Mas mesmo quando você estiver sem nada absolutamente, Deus vai te sustentar. Mas a mensagem é que elas não têm capacidade de fazer nada disso. E nada falta para elas, quanto mais para a gente. A Bíblia fala que a gente deve trabalhar. A Bíblia fala que a gente deve semear. Né? Aqui, na época, era uma cultura agrícola. Então, o trabalho era o quê? Semear e colher. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar, que o trabalhador é digno do seu salário. Fala para a gente não ser preguiçoso. Então, a gente também vai armazenar, a gente também vai ter reservas, mas a nossa confiança não está na minha poupança, não está na minha previdência. A minha confiança está num Deus que me sustenta, independente de todas essas coisas. Isso fala, a Aline perguntou, né? Isso fala, Aline, de confiança. Confiar em Deus na abundância ou na escassez. Confiar em Deus e não nas riquezas. Não ser egoísta. Lá em Eclesiastes 5:10 fala o seguinte. Vou ler para vocês aqui. Aqui, eu queria mostrar isso aqui também. Acho que estão vendo, né? Que, falando sobre essa questão, que a Bíblia não é contra que a gente tenha celeiros, que a gente tenha reservas. Lá em Provérbios 3, no 9 e o 10, fala o seguinte, ó. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, aqui está se falando de confiança, de dependência de Deus. E Ele vai fazer com que você tenha prosperidade na sua vida. E aí Jesus vem ensinando sobre confiar nele, não confiar nas riquezas, saber que Deus cuida de nós e não andar ansioso por coisa alguma. Riqueza, dinheiro, não livra a gente de ansiedade. Muito pelo contrário. Às vezes aumenta a nossa ansiedade. Lá em Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais preocupação ela tem. Ela fica preocupada com o dinheiro que ela tem, a forma como ela vai guardar, se alguém vai roubar, se alguém vai passar ela para trás. E ela vai ficando mais ansiosa. Aqui em Eclesiastes 5, no versículo 10, fala o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Por quê? Nunca vai ser o suficiente, ele sempre vai querer mais. Teve uma vez que o Eike Batista, ele estava na lista lá dos, acho que era o segundo homem mais rico do mundo na época, né? E aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram o seguinte: ei, Ike, né? A gente fala Ike, mas Ike. E agora? Segundo o homem mais rico do mundo, o que você quer? O que você pode ainda desejar na vida? E ele respondeu: ser